Se la compassione è il linguaggio di Dio, tante volte il linguaggio umano è l'indifferenza. Farsi carico fino a qui e non pensare oltre. L'indifferenza. L'indifferenza nostra. Se a compaixão é a língua de Deus, muitas vezes a língua humana é a indiferença. Fazer-se carregar até aqui e não pensar além, a indiferença, a nossa indiferença. Papa Francisco. Deus fala em compaixão. O verbo dele não é feito de sons, mas de gestos. O vocabulário do Senhor não se organiza por gramáticas, mas por misericórdias. Se existe um idioma que une céu e terra, esse idioma se chama compaixão. E é justamente por isso que, quando o Papa Francisco aponta a indiferença como a nossa linguagem cotidiana, ele está revelando uma fratura espiritual, um desencontro entre o que Deus é e o que temos nos tornado. A indiferença é o silêncio da alma diante do sofrimento do outro. É o deserto criado quando deixamos de sentir porque essa é a raiz da palavra compaixão. Com mais paixão. Sentir sofrer caminhar junto. Deus é o primeiro a sofrer conosco. Ele não observa o mundo de longe. Ele se aproxima, se abaixa, toca a ferida, enxerga o invisível. Quando nos tornamos indiferentes, recusamos esse movimento. Dizemos sem palavras que não queremos mais ser imagem de Deus. A compaixão, portanto, não é apenas uma virtude. Ética é um sacramento da presença divina. Quando alguém se inclina sobre a dor de um irmão, o próprio Cristo está ali, tocando, chorando, amando. Cada gesto de compaixão é um reflexo do amor crucificado que venceu a morte. E cada gesto de indiferença é uma sombra que impede que essa luz brilhe plenamente. No Antigo Testamento, o povo que não escutava o clamor dos pobres era chamado de duro de coração. Já no Novo Testamento, Jesus transforma essa dureza em convite. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mateus 11:29. Eis a mudança. A compaixão não é fraqueza, é fortaleza revestida de ternura. É o poder que não oprime, mas levanta. É a glória que não se isola, mas se abaixa. Quando o Papa diz que somos indiferentes, ele não está apenas descrevendo um comportamento. Ele está fazendo um diagnóstico espiritual. Um alerta, porque a indiferença mata a alma. Ela nos torna incapazes de enxergar Cristo no outro. E quando deixamos de ver Cristo, deixamos de seguir Cristo. O mistério da encarnação nos revela isso com clareza. Deus se fez carne não em um palácio, mas em um estábulo. Ele escolheu a pobreza, a marginalização, a fragilidade, porque ali na margem pulsa o coração do reino. E a compaixão é a única linguagem capaz de escutar esse pulsar. Quem não tem compaixão não vê o reino. Quem se fecha na indiferença vive como se Deus estivesse mudo. Mas Deus não está mudo. Ele continua falando nos rostos feridos, nas mãos estendidas, nas vozes que clamam. O problema é que muitas vezes nós deixamos de ouvir. Ficamos surdos pela pressa, pela distração, pelo medo, pela autossuficiência. A indiferença é essa surdez escolhida. É o afastamento disfarçado de normalidade. É a cegueira que se mascara de neutralidade. E, no entanto, o Evangelho é tudo menos neutro. Ele é paixão. Ele é presença. Ele é proximidade.
A parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25, 37, é talvez o mais claro retrato dessa linguagem de Deus. Os religiosos passaram, viram, mas seguiram adiante. O samaritano, considerado impuro pelos padrões da época, foi quem escutou a linguagem divina da compaixão. Ele viu, parou, cuidou, pagou, voltou. Ele se fez próximo. Ele se fez irmão. A compaixão é, portanto, a medida da nossa fidelidade ao Evangelho. Não se trata de uma emoção momentânea. É uma disposição constante da alma. É um olhar treinado para ver com os olhos de Cristo. É uma escuta moldada pelo Espírito Santo. É um coração disposto a se abrir, mesmo quando está ferido. E por isso ela é tão desafiadora. Porque compadecer-se implica ferir-se um pouco também. Implica não se proteger tanto. Implica deixar que o sofrimento do outro nos toque, nos transforme, nos chame à ação. É isso que Jesus fez por nós. Se compadeceu até o fim. Suportou o peso do pecado do mundo. Chorou com os que choram. Morria enquanto perdoava. A compaixão, portanto, é cruz, mas é também ressurreição, porque cada vez que amamos com esse amor que sente junto, ressuscitamos um pouco. Cada vez que olhamos com ternura para o invisível, algo em nós se eleva. Cada vez que escutamos com o coração, o céu se aproxima. Essa é a linguagem de Deus. Uma linguagem que não precisa de palavras para ser entendida. Uma linguagem que se pronuncia com as mãos, com os olhos, com os gestos. E se quisermos falar com Deus, precisamos antes aprender a falar como Ele, com compaixão. Escute. Há um idioma que o céu fala e é nele que eu te chamo agora. Não é uma linguagem feita de sílabas, mas de presença. Não é falada com a boca, mas com o coração. Essa linguagem se chama compaixão, e é por ela que eu, Deus ainda falo contigo. Quando o mundo se fecha, quando os rostos ao teu redor se tornam indiferentes, quando teus gritos silenciosos parecem ecoar no vazio, ainda assim eu te escuto, eu te vejo. Eu me inclino sobre a tua dor. Não passo adiante como os apressados da parábola. Eu paro. Eu fico. Eu cuido. Quantas vezes teu coração se apertou diante de uma dor que não era tua, e mesmo assim, te moveu? Isso é o sopro do meu espírito. Isso é o sinal de que ainda me reconheces. Cada vez que tua alma se inquieta diante do sofrimento de alguém, estás falando a minha língua. Mas sei que há dias em que teu coração parece endurecido. Sei que às vezes, para sobreviver, escolheste não sentir, não olhar, não te envolver. Isso não te condena, apenas te adormece. E hoje, com amor, venho te despertar. A indiferença pode parecer segurança, um escudo contra a dor alheia, mas no fundo ela te rouba algo precioso, tua semelhança comigo, porque eu sou o Deus que se compadece, o Deus que sente, o Deus que chora com os que choram. Não quero que sejas forte no esquecimento, quero que sejas forte no amor. Eu conheço o cansaço de teu coração, conheço as feridas não vistas, as batalhas silenciosas, os dias em que a fé parece escassa. Mas mesmo assim, peço-te, não endureças teu coração. Não te feches no teu mundo. Permite que tua dor te aproxime da dor dos outros. Permite que tua vulnerabilidade se transforme em ponte. A compaixão é essa ponte. É ela que te conduz de volta ao que és, imagem da ternura eterna. Por isso, quando sentires o impulso de amar, ainda que triste, segue esse impulso. Quando uma lágrima te escapa diante do sofrimento do outro,
deixa que ela caia como oração. Eu, teu Deus, me revelo aí, nos gestos pequenos, nos abraços que sustentam, nas mãos que curam, nos silêncios que acolhem. Cada vez que tu ages com compaixão, é como se me emprestasses teu corpo para amar o mundo. És extensão da minha misericórdia. Não te deixes enganar pela frieza ao redor. Nem todos esqueceram o caminho. Há corações que ainda brilham com a luz do meu amor. E um desses corações é o teu. Hoje venho restaurar em ti a coragem de sentir, a coragem de ser presença, a coragem de não passar adiante, mesmo quando doer, mesmo quando parecer inútil, porque nada é inútil quando se ama por mim. Lembra-te, a compaixão é um milagre silencioso. É o milagre de tornar visível o invisível, de fazer o outro sentir-se vivo outra vez, de devolver humanidade onde só restava frieza. Não esperes ocasiões grandiosas. Começa com o próximo ao teu lado, com aquele que precisa de um olhar, de uma escuta, de um gesto. A santidade começa aí, na decisão diária de não ser indiferente. E mesmo quando falhares, mesmo quando te fechares, volta. Volta a mim. Volta ao meu coração que é sempre aberto. Eu não me canso de amar e quero ensinar-te a fazer o mesmo. Escute, eu te fiz para amar. Teu coração foi moldado com essa vocação, e ainda que o mundo tente apagar isso, meu espírito dentro de ti nunca se cala. Por isso abre-te, compadece-te, ama. E no meio da dor, reconhecerás a minha presença. Quando tudo escurece e o silêncio da vida pesa, a fé pode se tornar uma brasa frágil, quase apagada pelas cinzas da dor, solidão e decepções. Há dias em que tudo o que conseguimos fazer é simplesmente continuar, mesmo que apenas por inércia. E nesses momentos o que mais machuca não é apenas a dor em si, mas a indiferença do mundo ao redor. Essa ausência de compaixão, como diz o Papa Francisco, revela uma ferida profunda. Se a compaixão é a língua de Deus, muitas vezes a língua humana é a indiferença. Essa indiferença fere em silêncio. Ela não grita, mas nos silencia. Não nos rejeita de forma explícita, mas nos abandona com sua ausência. Quando ninguém realmente nos olha, nos escuta ou permanece, o coração começa a se fechar, a alma se retrai, e a fé, que é presença delicada, parece desaparecer, mas ela não some. Ela se oculta, espera, aguarda silenciosa que alguém a reencontre. Nos dias em que Deus parece calado, a alma pode se perguntar: onde está Ele? Mas o Deus cristão, revelado em Cristo, é o Deus que vê, que desce, que toca e chora com seu povo. Mesmo na escuridão mais densa, há uma compaixão que permanece. Ela não vem como mágica ou resposta imediata, mas como uma vela acesa na noite, pequena, silenciosa, mas viva. É a linguagem de Deus, a compaixão. Essa compaixão divina não depende de palavras ou orações perfeitas. Ela não exige que você esteja forte. Mesmo que você esteja doente, em luto, isolado ou em crise profunda, Deus não se afasta. Ele permanece. Ele vê. Ele compreende. Ele se aproxima. O seu olhar não se assusta com a sua dor. Pelo contrário, ele se move por ela. Você pode estar se sentindo sozinho, rejeitado, exausto ou até mesmo abandonado. Mas há um Deus que ainda está te procurando. Sua linguagem não é acusação, mas compaixão.
E talvez, só talvez, esta mensagem que você ouve agora seja a forma que ele encontrou de alcançar seu coração no meio do vazio. Se orar parece impossível, tudo bem. Apenas deseje, apenas respire, apenas esteja. Porque o amor de Deus não exige força nem performance. Ele apenas se oferece como presença, discreta mas constante. E no fundo do seu silêncio, uma voz suave ainda sussurra: não endureça seu coração, eu ainda sou teu Deus. Essa é a certeza que permanece mesmo quando tudo parece ruir. Você é amado, mesmo que não sinta. Você é procurado, mesmo que tenha desistido. E mesmo sem palavras, Deus está aí, ao seu lado no escuro, com compaixão e fidelidade. Agora, eu te convido a fechar os olhos, silenciar a alma e deixar que essa oração te abrace por dentro. Confie, respire e permita-se ser tocado por Deus. Senhor, eu venho até ti como estou, sem forças, sem certezas, sem palavras bonitas. Venho ferido, cansado, fragmentado, mas venho porque algo dentro de mim ainda crê, porque algo em mim ainda te chama, porque apesar de tudo, ainda sou teu. Eu te entrego meu silêncio, te entrego minha dor escondida, te entrego meus dias cinzentos, te entrego tudo o que não sei nomear. Senhor, eu me perdi. Me perdi entre as expectativas dos outros e as exigências que pus sobre mim mesmo. Me perdi tentando ser forte, tentando parecer bem, tentando continuar mesmo quando só queria parar. E nessa tentativa, deixei de te ouvir. Fiquei surdo ao teu sussurro e comecei a acreditar que o teu silêncio era a ausência. Perdoa-me, Senhor. Perdoa minha indiferença, minha pressa, meu coração endurecido, minha fuga do que mais precisava sentir. Perdoa-me quando olhei para outros com desdém, quando passei por quem sofria sem me importar, quando me fechei na minha dor, como se ela fosse a única. Senhor, toca, agora o mais profundo do meu ser. Vai onde ninguém pode ir. Entra nos corredores escuros da minha alma, abre janelas, acende luzes, aquece com tua presença. Fica comigo. Não apenas nos dias bons, mas neste exato momento, quando tudo em mim é incerteza, quando a fé é pequena demais para se expressar. Dá-me tua compaixão, Senhor, não aquela que conforta com palavras vazias, mas a compaixão que se ajoelha ao lado de quem chora, que segura a mão de quem está no chão, que espera com paciência o tempo da cura. Abraça-me, Senhor, como um pai abraça o filho que volta, como um pastor encontra a ovelha ferida, como um amigo que nunca desistiu. Recebe meu cansaço, recebe minhas lágrimas, recebe até meu silêncio, e interpreta-o com teu espírito. Eu não tenho muito a oferecer, mas tenho meu coração, ainda que quebrado, tenho minha fé, ainda que enfraquecida, tenho minha alma, ainda que ferida. E tudo isso é teu, Senhor. Restaura-me, faz de mim de novo. Sopra sobre minha vida teu espírito. Transforma meu deserto em lugar de encontro. Transforma minha dor em compaixão. Transforma meu vazio em altar. Dá-me serenidade. Dá-me paciência. Dá-me esperança. Que eu não desista. Que eu volte a crer. Que eu volte a amar. Que eu volte a viver. Mesmo que seja um passo de cada vez. Senhor, ensina-me a ver com teus olhos, a sentir com teu coração, a agir com tua compaixão, e quando o mundo me ignorar, quando o peso for demais,
Quando o futuro parecer escuro demais para ser sonhado, lembra-me que tu és luz, que tu és consolo, que tu és Deus, e que mesmo no silêncio tu permaneces. Eu confio, Senhor, ainda que tudo diga o contrário. Eu confio, mesmo sem entender, mesmo sem sentir, mesmo sem saber o que virá. Eu confio, porque o teu amor é mais real que minha dor, porque tua compaixão é maior que toda a indiferença do mundo, e é em ti que descanso agora com tudo o que sou. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, comente e curta, e nos siga para fortalecer este canal de fé. Que Deus esteja com você hoje e sempre.